Curta o vídeo e siga o canal. Em campo, cada minuto pode redefinir a liderança. Vamos aos detalhes da quarta rodada e aos palpites que cercam as posições no Brasileirão. Palmeiras, São Paulo e Fluminense podem ser líderes. Informações e palpites. Ler resumo da notícia. A quarta rodada acontece nestas quarta e quinta, mas com apenas 7 partidas. Por causa dos compromissos de Bahia, Botafogo e Flamengo em competições da Conmebol, foram adiadas as partidas Bahia x Chapecoense, Botafogo x Vitória, Flamengo x Mirassol. Vale muito a rodada para o Cruzeiro sair da lanterna, para Palmeiras, Fluminense e São Paulo disputarem a liderança. Remo x Internacional, quarta-feira, Mandirão, 19h. Análise. O Internacional costuma reclamar da viagem mais longa do ano até Belém, mas o desafio não está nisso. O Remo chega bem treinado e precisa vencer pela primeira vez no retorno à Série A. RM 0 problemas. Eduardo Melo machucado, Jaderson machucado, Klaus machucado. Time provável 4-2-3-1 Marcelo Rangel, João Lucas, Marlon, Kaique Almeida e Cufré, Leonel Pico e Patrick de Paula, Aleph Manga, Zé Ricardo e Vitor Bueno, João Pedro. Técnico, Juan Carlos Osório. Últimos 5 jogos via Internacional. Problemas: Vitor Gabriel machucado, Bruno Tabata machucado, Carbonero machucado, dúvida, Paulinho Paula machucado, dúvida. Time provável 4-2-3-1 Rochete, Bruno Gomes, Mercado, Felix Torres e Bernabé, Ronaldo e Bruno Henrique, Vitinho, Alan Patrick e Santos Borré, Alejandro. Técnico, Paulo Pesolano. Últimos 5 jogos VVDV. Curiosidade: o folclore do futebol brasileiro cita o centroavante Claudio Miro, do Internacional, a chegar em Belém dizendo ser um prazer jogar na terra de Jesus. É folclore, mas há 2 jogos suspeitos. Um é a vitória do Inter por 1-0 sobre o Remo em 1972. Retrospecto: em Belém, o Internacional disputou 9 partidas, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Pouco confronto direto com o Remo, 2 partidas, com vitória do Inter em 1972, 1-0, e 0-0 em 1974. Palpite: empate. Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo RJ, Nailton Júnior de Oliveira CE, Thiago Farinha RJ. Árbitro de vídeo: Thiago Duarte Peixoto RJ. Bragantino x Atlético Paranaense, quarta-feira, Cícero de Souza Marques, 19h. Análise. Fora da final do Campeonato Paranaense, o Atlético precisa somar pontos para se manter entre os primeiros, mas o Bragantino chega com defesa sólida e não deve facilitar em Bragança Paulista. Bragantino problemas: Gustavo Marques afastado pela diretoria, Gabriel terceiro cartão, Guzmán Rodrigues machucado, Rodriguinho machucado, Vanderlan machucado. Time provável 4-2-3-1 Cleiton, André Surtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba, Fabinho e Eric Ramírez, Lucas Barbosa, Gustavinho e Henri Mosquera, Isidro Pita. Técnico, Wagner Mancini. Últimos 5 jogos DVDV. Atlético Paranaense problemas: Isaac machucado, Renan Peixoto machucado. Time provável 4-2-3-1 Santos, Benavidez, Terán, Arthur Dias e Esquivel, Luiz Gustavo e Juan Portilla, Mendoza, Julimar e Zapelli, Kevin Viveiros. Técnico, Odair Eman. Últimos 5 jogos de DVV. Curiosidade: o primeiro jogo da história entre Bragantino e Atlético foi em 1991, com vitória do Bragantino por 2-1, no Pinheirão, em Curitiba. Carlos Alberto Parreira era técnico do Bragantino e do irmão de Zico comandava o Atlético. Retrospecto: em Bragança Paulista, 4 vitórias do Bragantino, 1 empate e 2 vitórias do Atlético Paranaense. Palpite: Bragantino. Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães RJ, Guilherme Dias Camilo MG, Aniquezião. Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro RN. Curitiba x São Paulo, quarta-feira, Couto Pereira, 19h. 30. Análise. Hernan Crespo pode poupar parte do elenco para o clássico da semifinal contra o Palmeiras, mas ainda não é